Bem-vindo, caros alunos. Hoje iremos tratar um assunto muito interessante, muito curioso, que é o Jardim das Delícias Terrestres, de Hieronymus Bosch, um artista flamengo que corresponde à Renascença italiana, mas ele viveu no norte da Europa e, pelo que se sabe, nunca foi à Itália. Mas teria com certeza conhecimentos sobre o humanismo renascentista que então estava em voga e crescendo em toda a Europa no seu tempo. Bosch teria nascido na aldeia de Hertogenbosch, uma cidade do Brabante, uma região que falava o flamengo, que se situa hoje ao sul da Holanda. Naquele tempo pertencia à Bélgica, parte à Holanda e parte à Bélgica, o Brabante. A cidade, Hertogenbosch, cresceu tanto a partir de 1520 que se tornou a capital da região do Brabante. Bosch veio de uma família de artistas. O avô e o pai eram escultores ou ilustradores de incunábulos. Irei explicar sobre isso. E com certeza ele teve muita influência desses artistas. Bosch também foi uma personalidade interessante em termos religiosos. Ele pertencia a uma irmandade leiga, semelhante a estas irmandades que existiram no Brasil nos tempos coloniais, como Ordem Terceiras e confrarias, assim por diante. É interessante sabermos que Bosch foi um pesquisador, ele não é simplesmente um artista. E, como artista, ele se interessava por fazer críticas ou condenações, vamos dizer assim, aos pecados capitais. A obra dele normalmente gira em torno disso. E é bem possível que esta tela que iremos mostrar, O Jardim das Delícias, trata o tema da luxúria, o pecado capital da luxúria. Outros que porventura ele possa ter feito, a gula, a avareza, a ira, a preguiça e assim por diante, podem ter sido destruídos pelos protestantes no início do século XVII, nas famosas fogueiras, não é, da Inquisição protestante, assim sabemos. Bom, vamos lá. A tela em questão é essa, não é? O Jardim das Delícias Terrestres. Esse nome é posterior. É provável que a tela tenha sido pintada antes de 1500. Alguns historiadores consideram que ela possa ter sido pintada entre 1485 a 1510. Bom, para ser mais exato, eu propriamente acredito que ela tenha sido pintada em 1500 a 1505. É um tríptico, ou seja, são 3 painéis enormes. A gente fala tela, mas na realidade são painéis de madeira, não é, que medem 1,20 m de altura por 3,86 m de comprimento. Portanto, é uma obra de grande fôlego, né? Com muitas figuras interessantíssimas, cada uma delas encerrando uma simbologia complexa que iremos tentar entender. Essa tela tem uma história curiosa, queremos também saber desde quando estava no Brabante, na região, na coleção dos príncipes brabantinos, até chegar na coleção de Filipe II da Espanha, o Filipe I de Portugal, não é? Na época da União Ibérica. Vamos traçar todo o caminho dessa tela também daqui a pouco. Atualmente ela se encontra no Museu Nacional do Prado, em Madrid, na Espanha, numa sala especial, e é uma tela que merece realmente um tempo, uma demora diante dela para se apreciá-la e entender as suas mensagens tão edificantes e tão interessantes. Bom, vamos lá. Sabemos que então a tela ganha nome ao Jardim das Delícias Terrestres por causa desse painel central, que traduz aí, portanto, os filhos de Vênus ou os filhos de Adão e Eva se divertindo na Terra. O painel da esquerda trata o paraíso e o painel da direita o inferno. Portanto, o início de tudo, a humanidade que então sofre o castigo de viver na terra, longe do paraíso, e o terceiro painel, que é o castigo do pecado da luxúria, que está sendo cometido por esses filhos de Adão e Eva, ou os filhos de Vênus, como diriam os italianos renascentistas. Bom, notem que este painel central, que dá nome ao tríptico,
não é, o Jardim das Delícias Terrestres, ele tem uma certa ordem que eu posso explicar montando aqui. Vamos pegar uma canetinha, um apontador laser, para que vocês possam me seguir, não é? Olha aqui, eu tenho um pequeno lago central e um grupo de homens circulando esse lago central, cavalgando estranhos animais. Como aqui também a fonte da juventude no centro desse paraíso terrestre, que é uma fonte do amor na realidade, ladeado por 4 grandes castelos, numa certa ordem, quase formando um triângulo. Então há um certo pensamento clássico humanista que existia na ordenação ou nas composições das obras italianas da época do Renascimento, não é? 1500 a 1505, época que eu acredito que essa obra tenha sido pintada. E, com certeza, esta ordem pertence a esse conhecimento de praticidade do formalismo clássico, que então já se espalhava por toda a Europa. Bom, na sequência, então, vamos tentar entender o assunto dessa obra. Muitas pessoas dizem que Bosch usava drogas e que pintava absurdos ou visões oníricas. Sabemos que com certeza não, porque vejam bem, diversos outros artistas antes de Bosch trataram o mesmo tema de maneira também fabulosa, como aqui esta obra desse Maître François, um artista francês de 1463, portanto antes da pintura do Jardim das Delícias de Bosch, pintado inclusive em época que Bosch estava nascendo, né? Bosch nasceu provavelmente em 1460 e ele morreu em 1516, vivendo nessa época da maturidade renascentista, só que, sabemos, viveu no norte da Europa, onde a mentalidade era um pouco diferente, não era lá tão humanista assim. Veja, por exemplo, essa obra desse artista francês, uma alegoria dos pecados capitais, como ela trata o tema, então, dos pecados capitais. Trata-se de uma miniatura, uma iluminura ou ilustração em miniatura, extraída desse manuscrito O Espelho, de Vincent de Beauvais, né, um artista medieval. Está hoje na Biblioteca Nacional de Paris. Vemos aqui, por exemplo, um dos pecados, a preguiça, mostrando um burro, símbolo da preguiça, não é? Montado por um homem pobre. Notem aqui outra alegoria interessante e fantástica, a gula. O urso simboliza a gula, não é? Porque come muito mel e no caso ele está montado por um clérigo, um padre. Reparem, uma crítica aí, portanto, à Igreja Católica, né, por parte desse desconhecido mestre francês lá do século XV. Mas ao centro nós temos a vaidade, o leão, símbolo do orgulho, ou aqui representando a vaidade, né? Montado por um rei todo orgulhoso e que nos olha de frente. Mas aqui à esquerda, a inveja. No caso, o cão, simbolizando a inveja, é montado por um jovem nobre que olha o rei, né, aspirando com inveja atingir a sua posição. Mas à direita, a luxúria, assunto que nos vai ser predominante no Jardim das Delícias de Bosch, não é? A luxúria, no caso, é apresentado por um macaco. Ele está montado por um homem, me parece, bem-sucedido, talvez um homem casado, ou uma coisa assim. Interessante que sabemos que o macaco vai ser símbolo da luxúria por questões de apreciação iconográfica da Idade Média mesmo, não é? O macaco já era citado por ser muito parecido com o homem e por sua comicidade, né? E o aspecto mais desconcertante em sua presença é uma ideia de consciência tola e dissipativa, o que faz dele um animal assim, vadio, né? Por isso aqui ele representa a luxúria. Iremos ver como Bosch, inclusive, tratará o macaco. Notem mais aqui a avareza, né? No caso, um agiota, um banqueiro, não é? Montando uma pantera, que aqui se torna símbolo da voracidade, da avareza, né? Também aí o 6º pecado capital. E por último, um pecado capital horrível, que é a ira, não é? A raiva, no caso, o javali aqui, o assassino, ele está montando um javali.
Vejam, portanto, que por mais estranha seja a obra de Bosch, existem outros artistas que trataram os mesmos temas, né, de modo também fantástico e alegórico, com iconografias complexas, pertinentes ao gosto medieval da época, que iremos, portanto, comparar com as obras de Bosch. Bom, voltando ao Jardim das Delícias, pintado por Bosch, sabemos que esse quadro representa, então, o painel central, que dá nome ao tríptico, né? O Jardim das Delícias Terrestres ou os Prazeres da Vida na Terra. Ali estão, então, as crianças de Adão e Eva se deliciando com tudo que o planeta oferece. Não é? O painel esquerdo mostra, então, o paraíso, a criação de Adão e Eva, iremos ver em detalhes assim, e o painel da direita, o inferno, ele mostra, portanto, o castigo de tudo o que foi feito no painel central. Todos eles estão interligados, obviamente, e devemos entender assim em sequência. Iremos estudá-lo em sequência, né, da esquerda para a direita. Bom, olha a história dessa obra. Ela foi pintada por Bosch, não é? Que nasceu ou em 1450 ou em 1460 e que faleceu em 1516. E é a mais enigmática e mais complexa obra feita por ele ao final de sua vida, quando ele teria por volta então de 50 a 55 anos. A história desse quadro está bem evidente aqui. Olhe, foi pintado entre 1485 a 1510, mas alguns historiadores, como eu, consideram 1500 a 1505, época dos grandes descobrimentos, inclusive época do descobrimento do Brasil, que na época, talvez, aí os ecos das notícias desses descobrimentos lá na região do norte da Bélgica e sul da Holanda, onde vivia Bosch, deveriam ser, descobriram uma ilha, ou foram muito longe no oceano e descobriram novas terras, mas não teriam noção da dimensão ou alcance do tamanho dos continentes encontrados então pelos espanhóis e portugueses na época. Bom, a primeira menção histórica que conhecemos desta obra de Bosch, do Jardim das Delícias, foi citada por esse Antônio de Beates, que viu a obra em Bruxelas, capital da Bélgica, em 1517, no palácio de Henrique III de Nassau, que era então regente dos Países Baixos na época. Não é? Vejam a época em que viveu esse Henrique III de Nassau. Ele, inclusive, tem parentesco com o nosso Maurício de Nassau, o holandês que invadiu o Brasil na época da União Ibérica, né, em 1580 a 1640. Em 1568, a obra de Bosch, O Jardim das Delícias, foi levado para a Espanha por Guilherme de Orange, que confiscou os bens, então, de Henrique III de Nassau. E o governo na época era Filipe II, rei de Espanha, mas também de Portugal e Algarves. A pintura, aliás, foi intensamente admirada e protegida pelo rei II da Espanha, que era um rei bem cristão, bem católico, inclusive um rei que defendia a Santa Inquisição. Tanto que esta obra foi considerada pela Santa Inquisição uma obra pecaminosa, uma obra condenável, e deveria ser levada à fogueira no início do século XVII. Felizmente, houve quem a defendesse. Um jesuíta chamado Padre José de Siguenza foi o principal defensor que convenceu então Filipe II que a tela deveria ser preservada. E assim o foi, não é? Olhem, por exemplo, o que a biografia na Enciclopédia Católica fala do rei Filipe II de Espanha. Rei defensor da fé católica através do mundo, opondo-se ferrenhamente ao progresso das heresias. Estas duas posições são a chave de todo o seu reinado. Curioso que a Inquisição dizia que a tela de Bosch pertencia à heresia dos adamitas. Adamitas seriam pessoas que, hereges, não cristãos, dançavam nus nas florestas ou queriam se comportar como Adão e Eva estavam no paraíso, portanto praticariam sexo livre ou nudismo, coisas assim. Foram heresias muito perseguidas pelos cristãos na época. E dizer que a tela de Bosch era adamita seria uma condenação, portanto, à fogueira.
mas essa tela foi defendida pelo próprio Filipe II, tão católico, não é? E principalmente pelos jesuítas, na figura do padre José de Siguenza, que fez um discurso interessantíssimo para defender a obra. Discurso esse que eu usei muito para interpretar para vocês a obra então em questão. Bom, vamos lá. Essa obra foi adicionada à coleção real do Escurial, o Palácio dos Reis de Espanha, em 1593, onde ela ficou por longos anos, não é? Esse padre José de Siguenza, então, defendeu a tela em 1604, num discurso sobre a dignidade da obra de Bosch, uma obra muito importante para que a gente possa interpretar então, a iconografia complexa desse artista do norte da Europa, ainda imerso em tradições medievais. O tríptico entrou no Museu Nacional do Prado em 1939, onde ele está até hoje, não é? Bom, obras que eu também usei para explicar para vocês toda a iconografia complexa do Jardim das Delícias de Hieronymus Bosch. Existem muitas publicações. De todas elas que eu estudo desde 1982, eu considero esta, em primeiro lugar, a do Dirk Baks, um holandês que escreveu sobre Bosch e foi publicada em 1978. É uma obra capital. O Baks, por exemplo, interpreta muitos dos temas de Bosch à luz dos provérbios medievais holandeses. Vocês verão que faz muito sentido. Há também uma publicação de Peter Beagle, um inglês que escreveu O Jardim das Delícias Terrestres, que foi publicado em Londres em 1982. Esse livro, infelizmente, não existe tradução em português no Brasil, não é? Outra obra interessante é Hans Belting, uma obra publicada em Madrid, em língua espanhola, também não existe em português, El Bosco, El Jardim de las Delícias. É uma obra muito interessante que traz também muitas interpretações da defesa, inclusive, do padre José de Siguenza, o jesuíta que defendeu ferrenhamente a tela, a obra de Bosch, contra a fogueira, não é? Bom, um americano, Walter Boesing, Hieronymus Bosch Entre o Céu e o Inferno, uma obra muito interessante, publicada pela Taschen em 1991. Mas aqui uma outra que eu considero a segunda mais importante, a primeira do Dirk Baks, que está lá no primeiro nome da lista. E aqui, por último, Walter Gibson, Hieronymus Bosch, é obra importante, publicada pela University Press em 1972 e que traz também interpretações fantásticas, muito, muito curiosas, que irei trazer para vocês, porque eu usei muito nesta minha aula, aí consulta a essas obras desses grandes historiadores. Bom, olha o tamanho da obra hoje no Museu do Prado, em Madrid. Vocês podem ver que ela tem, então, portanto, essas duas asas laterais, vamos chamar assim, é um tríptico, não é? É uma obra em 3 partes de madeira e que se fecha. No museu eles não fecham, deixam um pouco avançado para que a gente possa, aí encostando lá na parede, ver a pintura por trás. Eu irei fechar para que vocês possam entender a obra completamente, né, desde o início. Por que fechar uma tela? Porque ela foi feita não para uma igreja, mas para uma coleção particular, provavelmente para o príncipe de Nassau, realmente, não é? Lá no Brabante. E fechar em casos de, vamos dizer, respeito ou em momentos que a tela não deveria ser exibida ou em certas ocasiões abertas, então, para causar a surpresa, que realmente é uma grande surpresa ver toda essa maravilha que vocês irão, então, entender. Bom, aqui está a tela aberta e nós podemos, inicialmente, fazer algumas comparações com a cultura italiana, que era predominantemente importante na civilização, na cultura europeia de então, não é? Que Bosch, um pouco distante, lá no norte da Europa, poderia ter contato, porque por exemplo, a família Medici tinha negócios em Utrecht, cidade muito próxima a Hertogenbosch, né, onde Bosch vivia. Este primeiro painel, que iremos tratar em sequência, é o paraíso. O paraíso no momento da criação da mulher, ou de Deus unindo o homem e a mulher.
Aqui já uma coisa um tanto diferente. É Cristo que está segurando a mão de Eva, né, e apresentando a mulher ao Adão. Mas há coisas muito curiosas aqui que temos que ver de perto, né? Mas antes, vamos ver que lá a condenação final, depois do pecado dos filhos de Adão e Eva, no centro, nós vamos ver então a condenação ao inferno. O inferno de Bosch é talvez uma das cenas mais intensas dessa pintura, porque ele começa com um ovo rachado, símbolo da morte, né? Ou ele coloca, por exemplo, duas orelhas com uma faca, símbolo também muito interessante sobre a música do inferno, né? Para os holandeses, por exemplo, o inferno é a dor principal do inferno, o castigo principal é não o fogo, mas o frio e a música. Quer dizer, a música infernal, né, é mostrada aqui nesse sentido. Mas também observem que as orelhas com a faca, estou falando aqui, dessa parte aqui, ó, parece um órgão sexual masculino, como o fole, que está como um chapéu dessa figura, seria o órgão sexual feminino, o útero. Reparem que, portanto, não é, aqui nós temos uma ideia do castigo do pecado da luxúria realmente predominando como cena principal no inferno. Mas iremos tratar isso quando chegarmos lá, não é? Bom, vamos ver que essa parte central, que é a mais importante, é a maior, ela tem algum parentesco com contextos humanistas. Mas há uma diferença, porque o norte da Europa é muito, vamos dizer, muito supersticioso e muito católico, muito voltado às questões de moral, de culpa, e não tem o conceito humanista que, por exemplo, a Itália tem de admirar os nus, as esculturas clássicas pagãs do passado e colecioná-las, inclusive, não é? Portanto, veja, se compararmos com uma obra também muito simétrica, típica da arte renascentista, com essa obra de Sandro Botticelli, pintada em 1485, aqui está a data, época em que Bosch está talvez iniciando a pintura do Jardim das Delícias. Nós vemos também, claramente, um elemento sexual, porque é a deusa do amor, não é? No seu nascimento, irei explicar isso para vocês, e ordenada num formalismo claramente geométrico, né? Nós temos aqui uma espécie de um triângulo, veja bem, não é? E a figura central hierática, né? Dessa Vênus no centro, uma Vênus púdica que cobre sua nudez, não envergonhada, mas simplesmente com um sentido até de honra, né? E de moral ilibada. Bom, a história aqui, vocês devem conhecer da mitologia grega, não é? Se trata da criação de Vênus. Época que o assunto que o Sandro Botticelli deve ter escolhido para pintar para o príncipe Pier Francesco de Medici, um jovem de 22 anos que encomendou essa tela ao Botticelli, que vivia na corte dos Médicis em Florença, e essa tela seria para o seu quarto de núpcias, portanto uma cena do amor. E observem que curioso, a Vênus aqui, a deusa do amor e da beleza, uma das 12 divindades do Olimpo, né? Nascendo das espumas do mar, que havia sido fecundada pelo sangue ou sêmen dos testículos de Urano, o céu, né? Mutilado por Cronos, o Saturno, né? O deus do caos. Nós sabemos que nessa luta dos titãs, o Cronos impede, portanto, que Urano continuasse fecundando Gaia, a Terra. Ele então corta os testículos do pai e joga sobre Gaia, a terra, e o sangue cai no mar, e das espumas do mar nasce Afrodite. Afros, dite, em grego, queria a nascida das espumas, não é? O nome de Afrodite. A pintura mostra Vênus sendo levada pelos ventos para a ilha de Cítera, ao sul do Peloponeso, né? Primitivamente, a Afrodite, ou Vênus em latim, não é? Era a divindade do instinto natural e da fecundação e geração, personificando o elemento úmido, o princípio da fertilidade, da natureza, né? E do amor dos homens. Essa tela, portanto, é um ícone da moral humanista renascentista.
Quando o Pier Francesco de Médici a encomendou, não é? Nós sabemos que ele vivia numa sociedade culta. Ele era primo do poderoso governador de Florença, Lourenço o Magnífico, não é? Apesar de ter 22 anos, era um homem que pode ter lido o poema de Angelo Poliziano, não é? No qual o Botticelli se inspirou. Por exemplo, esse Angelo Poliziano, quando escreve sobre o nascimento de Vênus, ele descreve Vênus sendo conduzida à praia em uma concha pelo Zéfiro, o vento do oeste, sendo recebido por uma das horas, uma das divindades das estações do ano, no caso a primavera, não é? Ela está de pé na praia, vestida de branco, bordada com flores, não é? E ela estende um manto de flores para cobrir a nudez gloriosa, né, dessa Afrodite, não é? A Vênus surge então como uma encarnação marmórea, como se fosse de mármore, como se fosse uma estátua, o seu cabelo se enrolando ao vento, né? Aliás, dizem que as flores floriram pela primeira vez quando Vênus nasceu. Isso está no poema do Angelo Poliziano. Por essa razão, me parece que as rosas são trazidas pelo vento em sugestão do seu perfume, não é? Outra coisa, a deusa do amor, um dos primeiros nus femininos não bíblico, não é um tema cristão, não é? No caso, na arte italiana, portanto, uma obra humanista, é um respeito à antiguidade que o Renascimento trazia, portanto, a apreciação da civilização, das pessoas cultas. Esse assunto do amor e do sexo, ao norte da Europa, no universo em que vivia Bosch, dificilmente poderia ser tratado assim. Seria, portanto, condenável, como Bosch faz, então, no Jardim das Delícias. No caso, então, nós temos que mostrar que na arte italiana há um respeito pela arte clássica antiga, que irei mostrar daqui a pouco. Vejam só, o Giovanni Pico della Mirandola, um humanista florentino, que escreveu em 1486, época de Bosch, inclusive, no norte da Europa, né? Ele escreveu na Itália o Discurso sobre a Dignidade do Homem, uma obra clássica italiana que trata otimismo e fé humanista em relação à humanidade. Isso é o humanismo, né? Olhem só, nessa obra, o Pico della Mirandola celebra a felicidade e a excelência da humanidade. O homem como a única criatura terrena que possui vontade e poder de determinar a sua natureza e o seu destino. E olhem que natureza e que destino. Através do exercício dessa vontade livre, não é? Ele pode atingir o estado dos anjos. Olha que obra otimista, humanista, não é? Humanismo seria aí o orgulho pelos feitos do homem e pela civilização, não é? Daí o respeito pelas antiguidades clássicas que a Itália encontrava por toda parte e começa a colecionar, então, não é? É o que faz o renascimento italiano. Vejam que diferente um pensador, um filósofo da região de Bosch, do norte daqui a pouco. Mas nota, é por isso que o Bosch, o Botticelli, por exemplo, ele usa uma estátua da coleção dos Médicis, uma cópia romana de um bronze desaparecido de Praxíteles, um artista grego lá do século V a.C., mostrando o nascimento de Vênus, né? É a famosa Vênus Medici, uma cópia romana de um original grego perdido do século II a.C., assim tido, não é? Está na Galeria degli Uffizi, em Florença, e o Botticelli, vivendo na corte dos Médici, com certeza se inspirou nessa bela imagem clássica antiga. Isso jamais poderia acontecer no norte da Europa, na região flamenga, nos Países Baixos, né? Portanto, vejam que coisa curiosa, um pensador dos Países Baixos, um pensador satirista, né, do norte da Europa, que escreveu em 1494, já na aurora dos grandes descobrimentos, né, Anal dos Insensatos. Nesse livro, que trata a humanidade com pessimismo e ironia e sátira, não é? Ele diz o seguinte: ele descreve o mundo e seus habitantes humanos como um navio cujos passageiros são todos loucos ou tolos e não sabem e nem se importam por onde estão indo.
Os homens, então, corrompidos pelo pecado de Adão e Eva, preferem se entregar às más inclinações do que tentar atingir o estado dos anjos. É exatamente isso o significado do Jardim das Delícias. Os filhos de Adão e Eva vão se entregar às más inclinações, no caso ao pecado da luxúria, e jamais irão atingir o estado dos anjos. Por isso irão ser condenados ao inferno. É muito diferente, portanto, o pessimismo contra o humanismo. Não é? Bosch, apesar de ser vamos dizer assim, um grande artista vivendo nesse universo danal dos insensatos, né, desse pessimismo nortista da Europa, ele tem alguma coisa irônica, né, que nós iremos então apreciar. Vejam só, aqui está então a tela inteira, não é? Que se for fechada, vocês verão o painel central desaparece, não é? E assim será. Reparem que nesse painel central nós temos muita coisa semelhante à própria composição, né, como o nascimento de Vênus, não é? E aqui no centro vocês têm uma fonte do amor. Eu pergunto, será que Bosch conheceu essa tela do Sandro Botticelli pintado para os Médicis? Não temos notícia dele ter ido à Itália, não é? Mas provavelmente ele teria algum conhecimento dessas novidades artísticas que então imperavam no humanismo italiano. Bom, a tela fechada é assim, não é? Ele preferiu pintar em grisaille, né, um termo de origem francesa que designa uma técnica de pintura totalmente monocromática, comumente executada em tons cinzentos, às vezes castanhos também, né? E utilizada em particular na decoração para representar objetos em relevo. Bosch faz aqui uma coisa curiosa, ele quer mostrar o início do Gênesis, não é? Tanto que há duas inscrições aqui em cima, né? Observe uma aqui e outra aqui, que são frases tiradas do Gênesis no momento em que Deus inicia a criação. A figura de Deus Pai está aqui nesse canto. Eu vou traduzir para vocês, olha, vendo de perto, vejam aqui, nós temos ele mesmo o disse e tudo foi feito. E do lado de cá, ele mesmo o ordenou e tudo foi criado. Ele copiou isso de uma Bíblia flamenga, né? Portanto, está sendo um pesquisador histórico. Ele não está criando uma obra livremente, não é? Bom, um fato curioso dele pintar já o mundo redondo, apesar da a Terra está sendo mostrado de uma forma plana, não é? É muito discutido. Alguns historiadores, como Gibson, interpretam aqui como se fosse uma observação científica de Bosch. Se a gente subir numa montanha, vamos ver que o horizonte é redondo. E o globo que ele faz em cima seria espécie, então, do globo atmosférico, que encerra essa âmbula experimental de Deus, né? Como se Deus fosse um cientista, um alquimista que cria, portanto, o universo como uma experiência químico-física, algo assim, não é? Tanto que ali está representado, na Terra plana, está representada, então, um momento em que o orgânico e o mineral são criados. Não existem animais ainda, não é? Há simplesmente elementos minerais e orgânicos se fundindo, criando, portanto, a Terra. É muito interessante esse painel inicial, não é? A fachada, a capa desta obra, dessa pintura, O Jardim das Delícias. Bom, Bosch não criou isso sozinho. Existia na época diversos livros chamados incunábulos, que são livros feitos à mão, ilustrados à mão, antes da imprensa, antes de Gutenberg, não é? Aliás, muitos incunábulos são também da época que Gutenberg criava os primeiros livros impressos, mas ainda ilustrados à mão. Essa ilustração aqui, por exemplo, é tirada de um escritor muito antigo, lá do século XIII, chamado Bartholomeus Anglicus, ou Bartholomeus o Inglês. Não é? Ele escreveu uma obra De Proprietatibus Rerum, ou A Propriedade das Coisas, que é a primeira enciclopédia que conhecemos. Ela foi escrita lá no século XIII, mas essa imagem que vocês estão vendo é uma publicação do século XV, portanto já de um incunábulo,
não é? Impresso por Gutenberg e ilustrado por algum monge, algum artista aí do século XV. Notem que também ele cria o mundo, as cidades, numa forma circular. Bom, não é muito convincente dizer que eles entendiam que o mundo era redondo, não é? Existem outros, por exemplo, não é? Que aqui, por exemplo, vejam outra ilustração ainda desse propriedade das coisas, que aparece Deus, no caso Cristo, separando a luz das trevas, o sol e a lua, a noite e o dia. Curiosamente, vejam que o universo coloca no centro uma rocha, né, de luz e trevas, de noite e dia, e seria o planeta Terra redondo. Isso realmente no século XV é impressionante. Portanto, já podemos dizer que no século XV havia pessoas que acreditavam que a Terra fosse redonda. Será que Bosch teria esse pensamento? Não é? É bem provável. 1500 é a época das grandes navegações, o périplo africano já havia sido feito, a América já havia sido descoberta, o Brasil havia sido descoberto, e essas notícias corriam por toda a Europa civilizada então. Bom, aqui no centro, vejam, portanto, aquilo que eu disse, apenas o mineral e o vegetal fundidos nesse momento da criação. Mas vamos entender as fontes de pesquisa de Bosch. Aqui eu estou mostrando para vocês um saltério beneditino do século XIII. Portanto, vamos entender. Saltério é um livro de salmos. Não é? Os salmos são, portanto, orações judaicas e também cristãs e que eram muito importantes na civilização europeia cristã de então. Imagine um monge fazer as páginas desse saltério, um monge beneditino, no caso, em pergaminho, quer dizer, em couro de carneiro ou de outro animal, né? Ter que depois fazer até a tinta e usar a têmpera ou o ovo com bórax, com essência de cravo para que não pudesse os fungos devorar a tinta, né? E assim escrever. Havia monges que dedicavam uma vida inteira a fazer um livro único desse, né? Costurar as folhas e criar assim esses saltérios, não é? Os incunábulos, isso já impresso, só acontece no final do século XV, apesar de ainda serem ilustrados à mão. Agora, isso aqui é tudo feito à mão, às vezes em 4, 5, 10 mãos, não é? Vários monges trabalhariam nele. Estes saltérios tinham por tradição ilustrar, não é? Aqui eu vejo um saltério flamengo, da região de Bosch, do Brabante, né? De meados do século XIV, feito em Bruges, não é? Flandres é o Brabante, né, a região flamenga. Está hoje no Museu de Belas Artes de Boston. O que nós podemos entender é que nas ilustrações ou iluminuras feitas à têmpera, o monge criava uma cena sagrada, não é? E fora dela ele mostrava o mundo lindo, mas com perigos. Olhem um aqui. Perigos, eu vou ampliar para vocês verem, de monstros, de demônios, não é? Olha aqui. Isso é muito antes de Bosch. Portanto, uma tradição medieval de criar essas figuras estranhas ou fantásticas, há uma outra aqui, ó, não é? Inseridas na beleza do mundo como perigos, não é? Como escorpiões, talvez, que estejam preparados na natureza para nos atacar. Os demônios estão alertas a todo instante para nos convidar ao pecado, não é? A salvação seria, portanto, dentro da igreja. Do mesmo modo, o Bosch fez isso no seu Paraíso, aliás, em toda a obra, né? Só que ao invés de fazer uma vinheta, ele misturou tudo numa coisa só, não é? Ele fundiu em todas as cenas, ou do paraíso ou da terra, esses demônios, essas invenções que os medievais tinham enorme prazer em fazer, não é? Como se fosse uma admoestação, um aviso dos perigos do mal que existem até mesmo no paraíso, né? É o caso, por exemplo, de analisarmos algumas coisas tão simples e tão pequenas, mas que são muito sugestivas, como cá no centro da fonte da vida, que está no centro do paraíso, como vocês veem aqui, existe uma coruja, um demônio, não é? O mal, a coruja é um animal de rapina, considerado um animal de mau agouro, inclusive, que ataca à noite, né? Portanto, covardemente, não é? Seria assim, no centro da criação da vida, já o mal existindo. Quer dizer, acho que Bosch foi bem filosófico nesse
sentido da criação, então, do mal dentro do próprio paraíso. Do mesmo modo, vocês veem que na cena... perdão, temos aqui esqueci de desligar a algema eletrônica. Vou desligar o celular, porque senão nós vamos continuar sendo molestados por isso. Eu chamo os celulares de algema eletrônica. Veja que pecado. Desculpe, deixei ligado, mas já está desligado. Bom, vejamos que aqui, diante da criação do homem e da mulher, nós temos um lago negro, uma piscina cheia de demônios. Quer dizer, Adão e Eva, que tem aqui atrás o lago da pureza e da criação, irão preferir realmente nadar nesse lago do pecado. Não é? É muito sintomático a existência do mal no próprio paraíso, porque é como diz a escolha, não é? Não comam do fruto do bem e do mal. Né? E Adão e Eva irão preferir o mal. Bom, vamos continuar. Outros artistas medievais, antes de Bosch, como esse, antes dele ter nascido, olha, 1428, um artista italiano, Belbello da Pávia, outros artistas, portanto, antes dele, fizeram também representações do paraíso nesse modo medieval, né? De fazer vinhetas ou criar essas iluminuras ao redor da cena sagrada com cenas do paraíso, um elefante, um tigre ou estranhas gárgulas, olhem aqui. Do mesmo modo, nas igrejas medievais também se faziam assim. Né? Vocês devem conhecer no gótico ou na arte românica, no exterior das igrejas se criavam monstros, gárgulas, sereias, mostrando demônios, portanto, dizer que a salvação está no interior da igreja, na palavra de Deus, no Evangelho. Do lado de fora existe a tentação, o pecado, o mal, o perigo. Quer dizer, do mesmo modo aqui, vejam, você tem uma cena de Deus criando a mulher a partir do sono de Adão, a partir da costela de Adão, e ao redor, né, algumas figurações do mundo que espera, né, do paraíso, mas veja, demônios também existindo. Esse Belbello da Pávia é um artista italiano, aí do Renascimento, do início do século XV, anterior a Bosch. E há muita coisa feita por ele que é semelhante a Bosch. Quer dizer, Bosch teria um conhecimento dessas formas. Aliás, tanto o pai quanto o avô eram artistas e trabalhavam na construção da igreja de São João de Hertogenbosch, fazendo obras assim. Quer dizer, Bosch viveu nesse universo, né? E por isso, ao criar essa pintura, eles fazem do mesmo modo. Porém, a novidade é que ele insere esses demônios dentro da cena. Não é? Isto é um ponto, né, positivo da modernidade, entre aspas, de Bosch, porque ele realmente está criando um efeito inovador, né, humanista, e vamos entender isso então. Bom, reparem aqui então que Adão e Eva estão sendo... A Eva está sendo apresentada ao homem, parece que o Adão acordou assustado, né? Mas à frente há um lago terrível. Existem figuras que saem daqui que são monstruosas, né? Pássaros de 3 cabeças, uma maldade de um gato comendo um rato, né? Estranhos animais que não existem no nosso mundo, né? Veja aqui um pato-sereia lendo um livro, provavelmente um símbolo de heresia, outra árvore estranha comendo um sapo, coisas assim estranhas que vocês vão ver todo o tempo na obra de Bosch, mas que têm antecedentes. Por exemplo, vamos ver mais de perto, olhem o que eu disse a vocês. É um lago negro, onde estranhos seres aí vivem. Será que esse lago irá ser preferido por Adão e Eva? Bom, o Gênesis bíblico não cita que árvore é essa do conhecimento, né, de Adão e Eva. Tanto que Bosch prefere colocar um cactus, como se fosse lá em Jerusalém, com algumas frutinhas, framboesas e morangos e coisas assim aqui, que, segundo o padre José de Sequenza, seriam frutas, símbolos do próprio pecado da luxúria. Ou seja, a framboesa, o morango, a cereja, são frutas muito atrativas pelo seu perfume e seu sabor, mas que não alimentam, como o sexo sem freios, né? Como o sexo desenfreado.
Muito poético essa interpretação do jesuíta Padre José de Siquenza, que salvou essa tela da fogueira e lá em 1629. Bom, a Catedral de São João em 's-Hertogenbosch, aonde nasceu o artista, hoje inclusive capital do Brabante, essa cidade, não é? Ela foi construída, veja a época, 1450 a 1525, época de vida de Bosch. Aqui trabalhava o seu pai e seu avô, não é? E nós vemos que muitos dos elementos decorativos na parte exterior, como era usual na arquitetura gótica, são elementos demoníacos, né? Demônios que muitos desses podem ter sido feitos aí por pessoas, artistas conhecidas de Bosch ou dos seus familiares, né? Como aqui vejam um macaco, dois macacos, né? Símbolo da luxúria, como nós já vimos, né? O macaco por sua semelhança com o homem, ele é um animal dissipativo, peludo e monstruoso, né? Veja, portanto, como aqui a interpretação do macaco, eu já falei alguma coisa para vocês, é tida pelo Chevalier, o famoso escritor do Dicionário de Símbolos, que eu cito para vocês. O Dicionário de Símbolos de Jean Chevalier é uma obra importantíssima de interpretações de símbolos dentro de aspectos das variações culturais do planeta. É uma obra muito séria, não é? De lá eu extraí esse texto sobre o macaco na simbologia medieval. Já era citado por ser muito parecido com o homem e por sua comicidade. O aspecto mais desconcertante em sua presença é o da consciência tola e dissipativa, o que faz dele um animal facilmente irritável e vadio. A psicanálise o vê como uma imagem da indecência, da agitação, da insolência e da lascívia, propenso à luxúria. O ancestral peludo, a caricatura do ego, a imagem desprezível do que o homem deve evitar em si mesmo. Isso então está no livro Chevalier. Quer dizer, com certeza esses demônios criados ao redor das igrejas medievais, e todas elas trazem isso, Notre-Dame de Paris, Chartres, na França, muitas igrejas em Portugal, românicas até antes do gótico, mostram esses elementos então diabólicos, ameaçando a humanidade, mostrando que a salvação estaria dentro da igreja. Notem como, por exemplo, esses elementos, como acabei de citar, o macaco, né, dissipassivo e condenável, né, no seu comportamento, seriam homens tolos, não é? Que aqui se divertem na bebedeira, talvez na gula. Não é? Aqui, essa obra de um artista medieval lá do século XIV, portanto uma vinheta ao redor de algum tema sagrado, né, feito à mão. É uma obra antes da imprensa, portanto em pergaminho também. Essas tradições Bosch conhecia muito bem, como a família dele também conhecia. Olha alguns aqui. Eu fotografei vários assim por todas as igrejas da Europa. Vou mostrar para vocês como essa em Chartres, na França. Reparem que monstros horrendos, não é? São gárgulas ou quimeras que servem às vezes para expulsar a água da chuva dos telhados, como essa águia bode. Olha que união de coisas díspares e absurdas. Assim são os demônios, não é? Que nos surpreende a todo instante, como aqui também, ó, não é? Vejam, uma águia humana, não é? Com cabeça humana. Olhem essa outra, não é? Essas gárgulas, ou como os franceses chamam chimère, existem por todas as igrejas góticas da época de Bosch, em toda a Europa. Então, o bestiário medieval é comum a todas estas esse entendimento medieval, né, sobre a ameaça do demônio e do pecado ao homem. Olha aqui, me parece isso uma alegoria clara do pecado da luxúria. Isso está numa igreja em Portugal, a igreja de Santa Maria da Vitória em Batalha, em Portugal. Notem que Bosch, portanto, o que faz de diferente é que ele insere esse bestiário, esses monstros, essas tentações, né, já presentes em torno do homem, ameaçando-o muito proximamente. Não é? Como é exatamente a ameaça que Deus fez também quando disse a Adão e Eva, não é? Não comam o fruto da árvore do bem e do mal. Não é? Bom, olha que curioso, para vocês entenderem bem isso, mais uma vez, aqui eu não consegui a cores, mas é um manuscrito inglês do século XIV que mostra uma cena do Evangelho
E notem que ao redor, os monstros, não é? A maldade do mundo, como nas igrejas também. Né? A nave da igreja em salvação e ao redor faziam esse bestiário, esses monstros estranhos, como aqui um homem lutando contra um urso, símbolo da gula. Olha o pecado da gula aqui. Não é? Enfim, o homem lutando contra o pecado, não é? Que no mundo externo, longe da palavra de Deus, é um perigo. Não é? É isso que Bosch está fazendo aqui. Será que Adão e Eva vão preferir nadar nesse lago poluído, nesse lago do pecado? Não é? Bom, mais algumas obras para que isso fique bem claro. Observem nessa cena que mostra a Virgem Maria com a sua torre de pureza, a sua torre de castidade, né, encerrada no seu hortus conclusus, ou seja, no seu jardim fechado, né, de pureza. Ela lê o Evangelho e, portanto, está em salvação. E ao redor, veja, desse seu jardim fechado, ao redor nós vemos bestas, monstros e figuras horrendas, como existiam nas igrejas medievais. Esta é a página de um breviário de 1440, é uma iluminura sobre pergaminho. Iluminura é o mesmo que ilustração, né? Feita à têmpera. Repare e vejam de perto a mesma coisa. Esses monstros que existem escondidos na natureza. Demônios. É o mesmo que faz Bosch aqui. Olhem, um dos mais interessantes que eu conheço é esse Saltério Luttrell, feito por esse monge Geoffrey Luttrell, o Salmo de Geoffrey Luttrell. É do século XIV. Está na Biblioteca de Londres. Reparem que ele também cria o Evangelho, ou no caso os Salmos, não é? E os monstros ao redor como avisos dos perigos do mundo, não é? E havia, por parte desses artistas, acho um prazer enorme inventar esses monstros estranhos. Bosch irá fazer a mesma coisa no Jardim das Delícias. Ele não inventa nada. Então, portanto, é equivocado dizer que Bosch usava drogas alucinógenas. Eu já vi tanta tolice assim, né, que Bosch era viciado em drogas alucinógenas e por isso pintava coisas absurdas, surrealistas, não é? Se fosse assim, todos os mongezinhos da Idade Média também faziam a mesma coisa. Né? Havia apenas uma liberdade em inventar esses demônios artísticos, né, no entorno, em vinhetas da palavra de Deus, para avisar das imperfeições do mundo e dos perigos desse mundo. Como aqui no próprio paraíso há perigos, né? E Adão e Eva irá cair. Bom, outra coisa interessante, Bosch pesquisava realmente, ele olhava esses livros. Tanto que se vocês veem a árvore do bem e do mal, em nenhum momento a Bíblia cita que é uma macieira, né, que são maçãs, ele faz um cactus. Por que um cactus? Uma planta que não existe na Europa, existe sim no Oriente. Bom, no caso, ele deve ter visto uma gravura de um mestre alemão, que irei mostrar daqui a pouco, mas primeiro vamos ver que nesse cactus as frutinhas que estão ali são framboesas, cerejas, pequenas frutas vermelhas, não é? Que existem em muitos incunábulos medievais. Olhem esse aqui, por exemplo, né? Morangos estão aqui. Então o padre José de Siquenza tem razão quando diz que em torno dessas frutas existe a ideia de que elas representariam o sexo. São saborosas, são atrativas, perfumadas, mas não alimentam. Né? Olhem que coisa curiosa, veja, essa é a página de um breviário. Breviários são livros do Santo Ofício, ou seja, livros para os padres lerem durante as missas, não é? E haviam esses breviários, são livros das horas também chamados, que os ricos nobres encomendavam para ler de hora em hora como orações de salvação. Esse, no caso, mostra uma cena protegida central do nascimento de Deus, né? E a visita dos 3 reis magos, mas olhem ao redor, né? Centauros estranhos, pássaros fantásticos e muitas frutinhas atrativas que não alimentam. Não é? Vamos ver. Olha um outro também. Esse é uma cena do Gênesis, a página de um livro das horas falando sobre o Gênesis. E olhem as frutinhas ao redor. Também morangos, né? Pequenas frutinhas. Tem um aqui, outro aqui.
né? Aqui me parece uma pitanga, olhem, outras frutinhas que estão presentes, portanto, muito antes de Bosch. Quando Bosch faz essa guirlanda, essa trepadeira de pequenas frutas na árvore do bem e do mal, é óbvio que o interesse dele é seguir essas tradições medievais, não é? Olha aqui, está ampliado essas frutinhas. E olha um demônio aqui, escondido aqui, ó, não é? E olha, são morangos, morangos. Bosch não está inventando nada novo. Ele está simplesmente seguindo uma tradição medieval desses incunábulos. A família dele, inclusive, trabalhava com isso, não é? Bom, outro assunto, já me falaram, é muito estranho esse Jesus criando a mulher. Bom, Jesus é uma pessoa da Santíssima Trindade que é a mesma, é Deus, não é? No conceito cristão, então. Aliás, essa representação também não é nova, iremos ver. Mas olha aqui, de onde o Bosch inventou esse cactus? Bom, existe um artista alemão chamado Martin Schongauer, que foi um viajante, uma espécie de Marco Polo, né? Só que ele viajou para o Egito e a Palestina, a Terra Santa. E ele, quando voltou, ele ficou vários anos lá, quando ele voltou, ele imprimiu diversas gravuras, diversos desenhos sobre a sua viagem. E como ele faz cactos aqui nessa fuga para o Egito, vejam só, né? Bosch copiou. Aliás, muitas dessas gravuras circulavam pela Alemanha, por Flandres, pela Holanda, pela Bélgica. E com certeza Bosch viu essas gravuras. Havia na época uma crença de que onde seria o paraíso? A Jerusalém Celeste. Portanto, em Jerusalém, onde nasceu Cristo. Não é? Portanto, onde Deus enviou o seu Filho. Não é? O paraíso aí na sua filial, na terra, seria Jerusalém Celeste. Quer dizer, a árvore do bem e do mal que Bosch representa deveria ser fidedigna à árvore do Oriente, portanto, a árvore de Jerusalém. Ele busca em Martin Schongauer, né, na fuga para o Egito, um artista que viu essas árvores, desenhou em loco essas árvores para representá-la igualmente. Quer dizer, Bosch é aqui um cientista, né, fazendo pesquisas muito curiosas nesse sentido. Bom, então a árvore do bem e do mal é uma árvore do Oriente, não é? É bem científica assim. Bom, seguindo aqui, vejam, outros artistas contemporâneos de Bosch representaram também cenas do paraíso. No caso aqui, Hugo van der Goes, A Queda é o tema desse quadro. Olhem a data, 1467, 1468. Bosch era uma criança quando esse quadro foi feito, né, pelo Hugo van der Goes. Aliás, Hugo van der Goes, me parece, há uma crença que ele fosse um artista português que emigrou para a Flandres, né, para a região lá do Brabante, e lá viveu como artista. Esse óleo sobre madeira mostra, inclusive, uma espécie de laranjeira e não uma macieira, não é? Mas olha, o mais curioso é o demônio que faz a tentação. Repare que liberdade em representá-lo, não é? Então não é o único que fazia essas bizarrices, esses monstros absurdos. Como aqui também, olha, uma iluminura, muito bonita por sinal, é um breviário chamado Breviário Grimani. Grimani é o nome do nobre italiano que encomendou essa obra, que não sabemos de que artista fez. Não é? Ele representa Adão e Eva em 1490, 1510, exatamente na mesma época que Bosch pintou o Jardim das Delícias, 1500, 1505. Não é? Esse pergaminho que está em Veneza mostra também um demônio curiosíssimo, mas olhem, o demônio não está só dentro do paraíso, está fora também nas vinhetas, não é? Aqui ao redor, vejam, ratos, cerejas, não é? Olha aqui, morangos, não é? Também estranhas mariposas de traça surgindo aí, né? Pássaros estranhos na sua voracidade. Para os medievais, o pássaro sempre é uma representação da voracidade do demônio, né? Vamos, então, entender isso mais concentrado na obra de Bosch. A questão de que Cristo apresenta Adão e Eva de um modo tão, parece original, não é tão original assim. Existem, vejam, outras pinturas anteriores a Bosch, como essa de Jean Corbichon, um artista francês, um ilustrador desses incunábulos antigos, não é? Antes da imprensa, lá em 1415.
Esse é uma iluminura que ele faz daquele A Propriedade das Coisas, uma publicação na França, já na época da prensa de Gutenberg, mas ilustrado à mão, não é? Desse artista, o Bartolomeus o Inglês, lá do século XIII, que escreveu A Propriedade das Coisas. Ele mostra no centro do o paraíso cercado, né, com os animais e tudo, e a união do homem e da mulher pela figura de Deus. E observe, mas aqui está em cima a Santíssima Trindade, 3 anjos, né, como os ortodoxos gostam de mostrar. Mas aos pés de Deus, o centro, a fonte, no centro do paraíso, né, que leva a água ao mundo. Notem que, portanto, Bosch está fazendo a mesma coisa. Não é? Ele está, a fonte dele está logo aqui acima, não é? Iremos mostrar daqui a pouquinho. Aí está, não é? A fonte no centro do paraíso. Outras ilustrações, como por exemplo essa importante luminura de Jean Fouquet, um artista francês do final do século XV também, 1470 a 1476, esta ilustração sobre as antiguidades judaicas. Aqui ele representa o paraíso, aquela cena, veja a fonte aqui no centro, também um muro, que me parece as muralhas de Jerusalém, não é? E por uma abertura da fonte da vida no centro do paraíso, irriga o mundo. A mesma coisa Bosch vai fazer da fonte aqui irrigando o Jardim das Delícias Terrestres, não é? No caso. E vejam que a cena mostra também Deus unindo as mãos de Adão e Eva. Bosch era um pesquisador. Ele olhava estas gravuras, essas iluminuras, esses incunábulos, e assim fazia, só que de um modo grandioso, né? Ele misturando tudo numa cena só, numa coisa só. Vamos continuar aqui. Vejam, a parte de cima do paraíso, nós temos centralizado pela fonte da vida. E Bosch imagina que no paraíso a fonte da vida tem que ser orgânica, sobre uma plataforma mineral, não é? Me parece de diamantes negros, ergue essa fonte crustácea, ou uma fonte gótica, criada por elementos, portanto, orgânicos, né? Parecendo saídos da água, e ao redor todo o bestiário que se conhecia no tempo, né? Girafas e elefantes é o que se destaca aí, mas também, olha que coisa curiosa aqui, um unicórnio. Olha, o unicórnio é uma besta imaginária, lendária, da Idade Média, que era considerada mágica, né? Essa besta, esse cavalo com chifre no centro da testa. Ele é citado desde Heródoto, na Grécia Antiga. Ele é muito citado no universo bizantino, né? Nas mitologias bizantinas. E durante a Idade Média, ele é citado como um animal muito cobiçado, porque o seu chifre tinha propriedades mágicas. O chifre do unicórnio era capaz de despoluir de venenos quando tocado qualquer líquido. Tanto que os ricos medievais, os nobres medievais, aspiravam ter um chifre de unicórnio para transformá-lo em copo e beber vinho sem o risco de serem envenenados. Não é? Lógico que os charlatões da época vão vender chifres aí de elefante ou de narval, né? Dizendo que seria chifre de unicórnio que veio do Oriente, da Arábia, da África e assim por diante. Curiosamente aqui o unicórnio ele bebe água e ele toca com seu chifre a água, portanto ele despolui a água para que outros animais possam beber. É um símbolo de Cristo. Aliás, São Tomás de Aquino e outros grandes doutores da Idade Média citam o unicórnio como um símbolo crístico, né? Aquele que veio ao mundo para despoluir o mundo do pecado e nos permitir aí beber da água desse mundo e não morrer, né? Então o unicórnio seria, portanto, uma figuração simbólica ou vamos dizer, alegórica de Cristo, aqui permitindo isso. Isso é muito sério, eu vou mostrar para vocês algumas tapeçarias medievais que trazem isso, né? Aí vejam no detalhe, primeiro a fonte, e vejam, há monstros também no paraíso. Olha aqui um, não é? Veja aqui um urso, símbolo da gula, não é? Vejam, uma girafa, ele deve ter tido um enorme prazer em desenhar uma girafa, um elefante, um ser poderoso, e olha, um macaco, a tolice, cavalgando um elefante. Tudo em Bosch tem símbolos. Nada é gratuito, não é? Há símbolos em tudo que ele faz.
né? Como, por exemplo, no centro da fonte, uma coruja, nessa abertura, já corroendo a fonte da vida e já trazendo o mal nessa bela fonte, que pode ser a fonte, portanto, da criação do homem, não é? A criação da vida, o centro do paraíso. Vejam, mas lá há um demônio também aqui, não é? Esses demônios vocês já viram em várias ilustrações medievais, como essa. Ó. Aqui, inclusive, um demônio sendo cavalgado por um macaco, pela tolice, não é? Ou a luxúria. Vejam que coisa. É um detalhe de uma iluminura de um evangelho de São Lucas, anônimo, lá de 1545, no século XVI. Mais alguma coisa interessante aqui é entendermos, por exemplo, que ele cria uma outra árvore, que pode ser a árvore do bem e do mal ainda, há várias no paraíso, né? Essa assim com uma serpente enrolada nela, mas também, veja, com tâmaras ou framboesas, ou aqui, veja, nascendo aqui, pequenas pitangas ou cerejas, não é? Que são atrativas, como diz o padre José de Siquenza. E lá estão esses largatos ali, essa cobra, né, ameaçadoramente. Sobre esta fonte, eu preciso então mostrar a vocês que Bosch deve ter visto outras para fazê-la dessa maneira. Tanto que aqui está uma das mais famosas, da mesma época em que Bosch pintou o Jardim das Delícias, 1495 a 1505. Trata-se da tapeçaria do unicórnio. É um conjunto de tapetes matrimoniais, tecidos, logicamente, por uma equipe de ajudantes de uma noiva importante, de uma nobra noiva da região dos Países Baixos, e que esses tapetes eram levados para os quartos de núpcias. Os castelos da Europa eram muito frios, de pedra, e, portanto, para aquecê-los, haviam tapetes nas paredes. As noivas e sua equipe, não é, de ajudantes teciam esses tapetes matrimoniais para serem levados para o quarto de núpcias. Seriam, às vezes, presentes reais dos pais para a noiva, um presente de casamento. Aqui, como o primeiro tapete, como uma história em quadrinho, não é, seriam os rapazes, todos castos, não é, todos em castidade, que encontram o símbolo da castidade. Eles estão caçando a castidade. O unicórnio é o símbolo da castidade, deve ser entendido assim. Por isso ele não pode ser cavalgado. E para caçar um unicórnio, ele é um animal ferocíssimo, como é que é feito? Se coloca na floresta uma jovem virgem. E essa jovem virgem, a menina virgem, o unicórnio sente o seu perfume e ele então adormece com chifre no seu colo. Olha que coisa erótica, não é? Ou então sobre o seu seio, coloca a cabeça no seu seio. E assim ele pode ser capturado e ser levado para o castelo para poder ser admirado, então, pelos homens castos. E era muito cobiçado por sua castidade, sua pureza, não é? Bom, o unicórnio, aquele, veja nessa tapeçaria, diante da fonte da vida, ele está despoluindo a água para que os outros animais possam beber. Vamos ver de perto. E a fonte é muito parecida com aquela de Bosch, não é? Trata-se de uma obra flamenga da mesma época de Bosch. Curiosamente, nessa tapeçaria, que está no Museu Cloisters, em Nova York, uma ala medieval do Museu Metropolitan, todas as plantas que aqui foram representadas, foram tecidas, são plantas medicinais, plantas curativas. Olha que coisa, da farmacopeia medieval. Isso é muito interessante. E veja que os rapazes estão excitadíssimos com essa descoberta, né, do unicórnio, despoluindo a água, né, para então beber. Só que há uma pureza aqui nesse tapete matrimonial, né, o laço aqui de A e D. Eu acredito que seja, vamos inventar o nome, Ana e Dário, não é? Seriam os noivos aqui que se unem nessa fonte da vida, casta e pura, porque protegida por um animal lendário, o unicórnio, não é? Vejam que é a mesma coisa que Bosch está fazendo no centro do seu paraíso. Só que, ao invés de colocar perdizes e pintacilgos bebendo da fonte da vida, dessa fonte amorosa, ele coloca demônios, né? Mas há alguns demônios aqui também. Veja essas carrancas que jogam água, né? Uma tradição antiga, talvez islâmica, de decorar fontes, não é? Bosch está decorando com uma figura de mau agouro, né? Uma coruja. Bom, vamos seguir.
Aí está, então, uma cena próxima do Jardim do Paraíso, né, celeste, a Jerusalém celeste, com essa fonte crustácea, essa fonte de vida, uma fonte gótica, que então é o centro aí dessa mágica cena do paraíso. E vejam o unicórnio que lá está, que eu mostrei a vocês, aqui à direita, na tapeçaria do Cloisters, em Nova York, né, o unicórnio também despoluindo a água com o seu chifre mágico. Outra coisa interessante é vermos, então, que esta fonte é um misto de mineral e orgânico, né? No centro desse paraíso, uma fonte criadora da vida. Adão e Eva não vão nadar nessa fonte, vão preferir aquela fonte cheia de demônios, não é? É isso que os seus descendentes vocês verão no quadro central. Para terminar essa parte do paraíso, o paraíso celeste, não é? Ou a Jerusalém celeste, vejam que curioso o fundo, não é? O cenário dessas montanhas, desse relevo geográfico, também não é uma invenção de Bosch. Podemos ver isso em outros incunábulos, em livros muito antes de Bosch, como esse do século XV, né? A Geomorfologia, a Superfície da Terra, obra do Bartolomeu Anglicus, que foi o primeiro precursor da enciclopédia, né? Ele descrevendo como era o relevo do mundo, né? O relevo dos Alpes e assim por diante. A Propriedade das Coisas é o livro dele que foi tão repetido e impresso desde o século XIII até o século XV, como esse incunábulo do século XV. Essa ilustração sobre já papel de algodão, mas ilustrado com têmpera de ovo, né, mostra um relevo muito semelhante ao que está fazendo Bosch. Né? A mesma coisa. Quer dizer, Bosch olhava esses livros, com certeza. E veja que paradisíaco, né, esses pássaros fluindo no espaço, tão livres, não é? Bosch deve ter observado esse voo, migração de andorinhas e coisas assim, para representar esses pássaros voando nesse céu fantástico do paraíso. Mas também um paraíso que tem estranhos monstros, não é? Ou animais peçonhentos como um ouriço ou animais perigosos, né? Que existem também criados pela Deus ou pela natureza. Por exemplo, o relevo feito nessa famosa ilustração do Livre des Merveilles, ou Livro das Maravilhas, não é? Feita por Jean de Mandeville, uma espécie de Marco Polo francês, que viajou também pelo Oriente, foi até a Índia, não é? E que depois aparece ilustrado nesse incunábulo do século XIV. Olhem que há diversos animais aqui também no paraíso, né? As maravilhas do mundo, o Livre des Merveilles, o que ele está fazendo. Há um unicórnio no centro, né? O unicórnio vivia onde? No Oriente, assim diziam os livros medievais, né? Então ele coloca um unicórnio lá. Então tudo era tido como uma coisa real, né? Há um artista um homem que viajou para o Oriente, que viu o unicórnio lá no Oriente. Mas olhem o relevo como é semelhante ao relevo de Bosch, né? Da mesma forma, Bosch era um homem culto, que lia, que olhava esses livros, que pesquisava. Nesse sentido, ele é um artista completamente humanista. Bom, vamos mais além aqui, sobre ainda o paraíso aqui, né? Mostramos esse canto direito. Veja aqui, é esse detalhe, né? À direita da fonte. Há uma caverna aonde Adão e Eva irão se refugiar, depois de envergonhados, né? Nesta caverna, veja, os demônios já estão entrando também. Quer dizer, Bosch é tão observador, eu acho que como Leonardo, que observava o movimento da água nas quilhas dos navios, o Bosch deve ter observado pântanos com girinos se transformando em sapos e saindo da água para a terra, não é? Olhem, mas se transformando aqui no caso em demônios e se refugiando nessa caverna que vai ser o abrigo de Adão e Eva depois do pecado. É muito curioso como cada detalhe de Bosch tem uma verdadeira tese filosófica, né, sobre a ruína do homem depois do pecado de Adão e Eva. Bom, vamos então, para dar continuidade agora ao painel central. Aqui, a fonte do bem e do mal, a fonte do paraíso, ela então irriga a terra, né, como diz o Gênesis.
E na Terra agora, os filhos de Adão e Eva, os descendentes, a humanidade, né? Ou como dizem os italianos, os filhos de Vênus, né? Irão agora se deliciar com os prazeres da Terra, com as delícias terrestres. Vamos entender que Bosch faz aqui também, no centro, uma fonte semelhante lá. E é uma fonte do amor, porque várias figuras estão praticando sexo aqui. Só que Bosch não pode representar o sexo literalmente. Ele é um moralista. Nós vemos aqui um grande lago central, né, muito semelhante àquele lago do paraíso, aonde mulheres, Evas, estão aí mergulhadas. E homens, ou Adãos, circulam freneticamente, excitados, cavalgando até unicórnios ou porcos, ouriços, cabras, estranhas figuras, né, como aqueles pecados que cavalgam animais simbólicos, né? Portanto, excitadíssimos ao redor dessa fonte, sendo convidados pelas mulheres no centro. Não é? E veja que esse universo é cerceado por 4 grandes castelos: a terra, o ar, o fogo e a água. Os 4 elementos que nos aprisionam nesse mundo matérico em que vivemos. Não é? É muito interessante entendermos isso, porque na parte de baixo, o pecado da luxúria é cometido por todos. Mas, como eu disse, Bosch não pode fazer figurações explícitas. Então ele cria as figuras envolvidas ou em cascas ou em frutas. Aí os provérbios do Bax, né, que ele coletou os provérbios holandeses antigos, usados por Bosch. Por exemplo, na Holanda se dizia: eu estou na casca, ou seja, eu estou excitadíssimo, estou pronto ao sexo. Veja que ele coloca diversas figuras, eu vou mostrar em detalhes, figuras dentro de cascas, ou se abraçando dentro de cascas de frutas, ou figuras comendo cerejas enormes, framboesas enormes, o que leva então o padre José de Siquenza, no século XVII, a dizer que as cerejas são símbolos do sexo. Vamos ver de perto então, vamos começar não aqui pela parte de baixo, aonde vejo algumas figuras inseridas em cascas, né, como aqui, ou devorando enormes morangos, né, ou como aqui, um homem que oferece um morango enorme a uma mocinha, mas nos interessa primeiro esta cena aqui, não é? Da parte de cima, a parte então da fonte do amor, no centro do paraíso afrodisíaco, não é? Aonde então o pecado do sexo acontece, como uma espécie de como naquelas pracinhas do interior, no meu tempo de meninos nas cidades do sul de Minas, né? O footing, né? Os rapazes estão fazendo um footing ao entorno dessa pequena piscina, aonde as mocinhas estão aí convidando, então venham, entrem, né? Olha aí, visto mais de perto. Curiosamente, logo de frente, quando se olha, há um rapaz segurando um peixe. Olha, o peixe é um símbolo muito antigo do órgão sexual masculino. Os gregos já diziam que a forma do peixe era o inverso da forma vaginal, não é? Daí ser símbolo do pênis. Como aqui veja, alguns rapazes carregam um peixe enorme também, não é? Tudo em Bosch tem símbolos. Vamos mergulhar mais próximos deles para que vocês entendam assim o que eu estou falando, não é? Mas vejam, fonte da juventude pode ser também, não é? Uma fonte da juventude. E isso já existe muito antes de Bosch, como aqui em 1460, o ano que ele nasceu, não é? Esse é um mestre francês chamado Mestre das Bandeirolas, criando a fonte da juventude. É uma gravura muito pequena, por isso eu ampliei, ela perdeu um pouco a qualidade da imagem, mas vocês podem ver que é uma fonte onde mocinhas estão nadando e se tornando jovens, mas há rapazes também, não é? E aqui vejam os familiares trazendo os seus velhos, jogando nessa fonte para o sonho da fonte da juventude. Sabemos que a ideia da fonte de juventude é citada muito antes, né, da civilização romana, até pelos gregos antigos, não é? Mas citada inclusive no universo bizantino como a fonte da juventude eterna. Quer dizer, nadar nessa fonte você teria saúde e estaria eternamente jovem. Será que Bosch está fazendo isso aqui? Uma fonte da juventude? Mas por que só mulheres estão dentro dela e os rapazes cavalgam freneticamente ao entorno?
há outras coisas flamengas aqui que precisamos entender. Mas antes, vamos comparar com fontes do amor pintada por italianos. Lembram a vocês que os italianos são humanistas. Eles acham que o homem pode atingir a plenitude dos anjos pela liberdade de pensamento, não é? Pela razão. E veja que esse artista, chamado o Maestro della Manta, não sabemos o nome dele, ele pintou esses afrescos enormes nas paredes do Castelo della Manta, em 1420, lá no Piemonte, na Itália. Por isso ele é chamado o Maestro do Castelo della Manta, né? Ou simplesmente Maestro della Manta. Aqui no caso é uma fonte do amor, veja, porque há uma figura do Cupido aqui em cima, o Eros grego, né? O filho de Vênus, que rege essa fonte. Há um casal aqui na taça, portanto, nu se abraçando, e há várias figuras em sexo explícito aqui. Jamais Bosch iria fazer isso, né? Olhem com detalhes, né? Um rapaz trazendo o seu vovô para dentro da fonte aqui, né? Aqui veja um casal se beijando, esse rapaz atacando uma moça, né? E esse aqui é um convite também para o amor. Quer dizer, não é uma fonte da juventude simplesmente, é uma fonte do amor. Veja esse colocando a vovó aqui dentro, que irá se transformar numa moça bonita, não é? Assim é o papel da fonte da juventude. Mas notem essas cenas só possíveis na Itália de então. 1420, 40 anos antes do nascimento de Bosch. Portanto, uma representação muito livre, não é? Da fonte da juventude ou da fonte do amor, do sexo, não condenável como luxúria, mas simplesmente as alegrias, as delícias do mundo. Não é? Aí está. Não é? Então, no Castelo della Manta, na Itália. Vejam que Bosch poderia fazer a mesma coisa, mas mergulhado naquela visão medieval ainda, flamenga, do norte da Europa, Bosch é meio satírico, não é? Ele ironiza os filhos de Adão e Eva, portanto, cometendo esse pecado, e por isso serão castigados. Só que ele não pinta jamais literalmente isso. Os italianos podem até pintar cenas de sexo, como aqui num tema bíblico. Vejam, este é uma pintura de Pinturicchio, o famoso Bernardino di Betti, que pintou um afresco no apartamento Borgia, no Vaticano, portanto, apartamentos de um papa, né? Uma cena da bíblica de Susana e os Velhos. Ele aparece no livro de Daniel. Né? Vocês devem conhecer a história. Susana, uma linda moça, vai tomar banho no seu jardim e dois velhos espionando ficam fascinados por ela e tentam atacá-la e dizer: ou você cede para nós, ou nós inventamos que você estava aqui com um amante novo. E ela então não aceita, e por isso aqui no fundo ela está sendo presa para ser morta. Só que Daniel consegue incriminar, como um bom advogado, ele consegue incriminar os dois velhos que estão sendo então castigados aqui. Mas notem que a fonte é uma fonte do amor, aqui está o Cupido aqui em cima. Vamos ver mais de perto, né? Olhem, né? Está o Cupido, o Eros aqui em cima com seu arco e flecha, e aqui aos pés da cena dos velhos atacando a casta Susana, coelhos, símbolos da luxúria, porque o coelho tem muitos filhotes e faz sexo várias vezes, não é? Reparem que, portanto, isto na Itália também era usado, essas alegorias, essas figurações simbólicas da cena a ser representada. Com certeza, Bosch está fazendo a mesma coisa, como um conhecedor do humanismo, né, que era. Só que a sua pintura se prende ao seu gosto das vinhetas medievais. Então, temos que comparar muito com essa tradição da arte medieval. Vamos ver mais alguma coisa italiana. Olha o Cristoforo de Predes, que faz a esfera, ou mundo, né? O Jardim de Vênus, em 1470. Ele representa uma cena de amor, na fonte do amor, mas nenhuma reprovação. Não há aqui nenhuma reprovação, né? Os casais estão nessa fonte do amor. O amor é que traz a juventude, não é? E há toda uma diversão nesse hortus conclusus, ou seja, nesse jardim fechado de pureza, aonde então o amor produz a alegria e a felicidade. Só que Bosch mostra que este amor desenfreado terá um castigo, e porque ele está associado a demônios. Vamos ver isso. Olha um outro, esse aqui na França.
é um anônimo francês que fez uma cobertura de espelho em marfim com a fonte da juventude, né, lá no século XIV, 1330. Está em Baltimore, nos Estados Unidos, esse espelho. É o reverso do espelho. Note aqui, vejam, os velhos e velhinhas estão sendo trazidos de carroça para a fonte da juventude, aonde então, transformados em jovens, eles se vestem ou se secam e entram no castelo do amor, aonde então vão amar toda a eternidade. Mas olhem, quatro demônios monstruosos ladeiam esse espelho, essa esfera, né? Que coisa curiosa! É a mesma coisa que Bosch está fazendo aqui. No centro da fonte do amor, há quatro limites, não é? Que nós iremos então mostrar para vocês detalhadamente. Mais um. Eu fico procurando essas fontes do amor mais próximos de Bosch, né? Mais próximos do Brabante, da região da Flandres, como esse na Alemanha, Lucas Cranach, o velho, um artista alemão, A Fonte da Juventude. É um pouco depois da morte de Bosch, né? 1546, Bosch morreu em 1516, mas é o mesmo tema, e veja que curioso. Os velhos, como é a velha paisagem inóspita, essa paisagem desértica, são trazidos de carroça, em macas, em carrinhos de mão, para a fonte do amor. Esta fonte aqui no centro traz a Vênus com o Cupido, né? Depois do banho transformador, eles nus se vestem e passam a se divertir, a se amar, a dançar, a banquetear numa natureza esplendorosa. Veja, um alemão e nenhuma crítica, né? Pelo contrário, olhem, a paisagem inóspita, todos sendo trazidos aqui, né? De carroça, de carrinho de mão ou de maca, são os velhinhos doentes que os seus filhos e netos trazem para esse banho mágico, rejuvenescedor, o banho da fonte de Vênus, a fonte do amor. Depois, eles então transformados, se vestem e passam a se divertir no mundo. Mas note que o centro da fonte é o amor. Então aqui um belo provérbio, né? O amor é que traz a juventude. Sem amor, a gente morre, não é? Que coisa bonita. Essa é a mensagem do Lucas Cranach. Só que Bosch é mais impiedosamente um castigador. Ele diz que esse pecado será castigado no inferno, não é? Vamos então entender isso. Mas olha que coisa curiosa, algo que eu descobri, quer dizer, informado pelo Gibson, né, o historiador lá tão importante que estudou a obra de Bosch, uma famosa dança chamada, uma dança medieval, de uma festa medieval, chamada a dança Morris. Olha, aqui está ele. Aqui no caso feito por um artista, Israel van Mekenen, holandês inclusive. A dança Morris, aqui gravada em 1475, mostra uma festividade medieval em que era escolhida na aldeia uma moça muito bonita, que ia ser então a princesa da festa, e ela teria um anel que iria ser entregue ao rapaz que melhor dançasse diante dela. Então notem que os rapazes estão excitadíssimos ao redor dessa linda moça, né, para ganhar o seu anel, e portanto dançam de um modo estúpido, né? Alguns, até um bobo aí, faz caretas, o outro faz malabarismos, típico dos rapazes excitados carnavalescamente, né, tentando conquistar as graças de uma bela donzela. Será que Bosch fez isso? Olhem como isso existe também num livro sagrado importantíssimo, a iluminura do manuscrito aqui, né, A Cidade de Deus, de Santo Agostinho, De Civitate Dei, é a obra mais importante desse doutor da Igreja Católica, Santo Agostinho. Lógico que Santo Agostinho viveu lá no século III, né, na aurora do cristianismo, lá ele escreveu A Cidade de Deus. Mas esta é uma publicação, um incunábulo de 1475 a 1480, época em que Bosch vivia. Será que Bosch viu isso? Notem, aqui embaixo nós temos uma condenação clara do pecado da luxúria. Esses adamitas seriam nudistas que dançam ao redor de uma pilastra com a figura de Afrodite ou Vênus, não é? Eles, portanto, se dedicam ao amor livre, não é? Dançam
freneticamente, com músicos inclusive, enquanto uma mulher piedosa, a sua fita falante aqui, está dizendo a essas jovenzinhas: se afastem desse pecado, nem olhem, porque senão vocês terão a condenação, o suplício do inferno. Né? Veja que coisa moral. Quer dizer, Bosch é muito mais isso aqui. Né? Como aqui também, ainda, outra ilustração da Cidade de Deus de Santo Agostinho, né? Danças obscenas dos antigos romanos. Uma iluminura feita em 1478, feita à têmpera de ovo, né? Numa publicação pré-gráfica, né? De pré-Gutenberg, inclusive, sobre a Cidade de Deus de Santo Agostinho. Aqui as moças dançam, né? Mas vejam, com demônios. Elas, nuas, se entregam a essas danças obscenas com demônios. Outra coisa curiosa é que Bosch faz a mesma coisa, não é? Ele está mostrando que esses dançarinos de uma dança festiva Morris estão, portanto, caindo na tentação desses demônios que aí estão. Eles cavalgam demônios, né? Olhem, vamos ver mais de perto. Note que Bosch, inclusive, colocou no centro essas mocinhas, todas com pássaros na cabeça ou frutas na cabeça. Quem que carrega um morango na cabeça? Quer dizer, só uma pessoa com más intenções sexuais, não é? E são figuras de todas as raças. Temos aqui negros e brancos, não é? Loiras e morenas, todas, então, aí, convidando os rapazes que cavalgam porcos, cavalos, mas vacas, né? Mas ratos, olhem, animais estranhos, né? Aqui uma gárgula, né? É curioso que aqui, inclusive, um cavalga um unicórnio. Olha, cavalgar um unicórnio é símbolo da luxúria, não é? Só um homem selvagem cavalgaria um unicórnio, não é? Vamos ver mais de perto isso daqui a pouco. Mas olhem, a parte central aqui, então, a fonte de Vênus, não é? Essa fonte do amor, onde figuras aqui estão, vocês podem ver que elas representam, todas elas representam a mesma coisa, a juventude do amor, só que envoltas com as tentações, elas serão condenadas por esse ato impensado, por esse ato excessivo, não é? Bom, para a gente encerrar essa nossa primeira parte, vejam vocês que temos 4 castelos ao redor da fonte. Eu não encontrei nenhum livro que explicasse esses castelos como os 4 elementos, né? Água, terra, fogo e ar. Mas sou eu que interpreto assim e eu vou provar a vocês que é bem possível, né? Olha aqui, por exemplo, nessa ilustração que eu encontrei, desse Bel Bello da Pávia, lá da Itália, 1434, Deus, como um minerador aí, né, com um martelinho, ele está criando um mundo, mas olha os 4 elementos, não é? O ar, o fogo, a água e a terra. Quer dizer, os mesmos elementos aí artificiais ou simbólicos, Bosch está usando nos seus castelos aqui. Esse que eu digo que é a terra, eu tenho minerais, cristais, né, e rochas. Lá no fundo, nuvens, com a ideia de ar, né? E aqui potes de cerâmica, que seria, portanto, o fogo, a arte do fogo. Tanto que há uma espécie de um cachimbo onde pássaros simbolizam fumaça. Como aqui também uma árvore que parece um cachimbo com fumaça. E aqui, claramente, água, onde há chifres, inclusive, de animais marinhos, não é? Como o narval, por exemplo, né? Bem típico aqui, seria água. Eu acredito piamente nisto, né? Que, do mesmo modo que nessa gravura, Deus criando os 4 elementos, o Bosch pode ter feito assim. Vejam de perto, não é? A terra, né? Rochas e o cristal, e aqui nuvens, e a ideia de ar. Né? Tanto há um pássaro lá em cima, o pássaro domina no ar. Mas é muito importante que vocês entendam também que ele usa certos elementos curvos em todos, inclusive no central, a meia-lua islâmica. Mas há uma figura aqui que domina o ar, que é uma sereia cavalgando um peixe. Vocês já sabem que o peixe é símbolo do órgão sexual masculino, um peixe alado. E ele leva, essa sereia, leva esse peixe atraído por uma cereja, olhe, pelo sexo, não é?
Curiosamente, eu acho que isso aqui é um símbolo, uma chave para se entender toda a figuração que está presente em toda essa cena do Jardim das Delícias Terrestres de Bosch. Para a gente ver mais um pouco além sobre as sereias, notem, há duas sereias aqui, uma sereia e um tritão, né, o marido da sereia, não é? E notem a humanidade se devorando um enorme morango. E a humanidade saindo da água pura, purificada por Cristo, pelo unicórnio, entrando num ovo quebrado. Ora, o ovo quebrado é a morte. Uma sereia aqui que já cantou e ganhou essa pobre alma, né, que está perdida. E reparem no fundo, nuvens, o ar, né, esse castelo do ar. Né? O paraíso é assim, olhem demônios alimentando um peixe com uma fruta vermelha. E olhem, eles pescaram um peixe, um pênis, com uma fruta vermelha. O padre José de Siguenza realmente tem razão, não é? E sobre esse casal de sereias aqui, olha, existem várias sereias desde o século XII, em todas as igrejas românicas, na parte externa, mostrando, portanto, o perigo das tentações. A sereia, você sabe, elas cantam e atraem os marinheiros que então são mortos afogados e devorados. Elas simbolizam o pecado. Né? Elas trazem as doenças sexuais, elas trazem a morte. Né? Por isso, esses capitéis da arte românica, antes do gótico, no caso na Basílica de San Sigismundo, em Rivolta d'Adda, na Itália, é do século XII. Olhem um outro aqui, inclusive. Olhem. Essa na igreja de Saint-Pierre-Bessoujou, na França, do século XII. Eu não sei pronunciar bem isso aí, Bessoujou, né? Na França. Notem, há aqui, inclusive, um centauro e uma sereia abrindo as duas caudas, convidando ao pecado da luxúria. Né? Existe, inclusive, na Bahia, na igreja de São Francisco de Assis, do convento franciscano de Salvador, sereias nuas debaixo do púlpito onde é pregada a palavra de Deus, chamando os anjos ao pecado. Né? Quando forem à Bahia, observem isso, uma tradição que vai durar até o século XVII no Brasil. Né? Bom, aí por causa dessa sereia, eu estou mostrando aqui para vocês um tritão, né, conduzindo um pênis atraído por uma cereja, né, o sexo, né, e a multidão que entra numa casca de ovo quebrada, a morte. E olhem que curioso, esta sereia e esse tritão aqui, no caso esse tritão, é um zítiron, ou um cavaleiro do mar. Os zítirons seriam uma espécie de ser híbrido, né? Metade peixe, metade homem armado, que as suas escamas são de aço, eles não, são impenetráveis a flechas, a arpões, eles não conseguem ser mortos, portanto é um demônio muito perigoso, né? Que convida ao pecado. Isso, essa iluminura que vocês estão vendo é de um manuscrito do poema de Jacob van Maerlant, chamado A Natureza, a Floração da Natureza. É de 1350, século XIV. Olha um outro aqui, inclusive, que eu fotografei na igreja de São Sulpício em Dieste, no Brabante Flamengo. É do século XIV. Bosch deve ter visto isso, não é? Este Zítiron, esse tritão, né, que é um cavaleiro demônio, né, que navega nas águas do desejo e que convida os jovens ao pecado. Não é? Imagine-se o banco de um pobre monge, né, que deve olhar para isso diariamente e se precaver contra o pecado da luxúria. Né? Bom, assim é, então, portanto, o significado dessas sereias que existem. Aqui há um exército inteiro delas, olhem, atrás, ó, né, trazendo ou alimentando peixes com cerejas, pescando peixes com cerejas. São demônios, são cerejas. É sexo, né? Demônios do sexo. Do lado direito, para terminarmos, vejam que há uma figura alada, um demônio, né? Que eleva uma cereja o mais longe possível, até o céu. Né? Peixes voando, olha que coisa curiosa. E o castelo da terra, do fogo, que eu disse a você, seriam potes, artes do fogo, né? E veja como se fosse cachimbos soltando fumaça. E olhem, lua islâmica, né? Como aqui também símbolos islâmicos. Os islâmicos eram considerados os inimigos do cristianismo, né? E assim vai. Bom, assim terminamos essa nossa primeira parte da aula de decifrar as delícias terrestres de Bosch.
A partir da próxima aula, irei concluir, então, mostrando o resto do paraíso terrestre e o inferno, o terrível castigo aos condenados pela luxúria. Até lá, então, muito obrigado.